Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. O nosso convidado de hoje do DNA tem 55 anos e é natural de Braúnas, interior de Minas Gerais. Formado em jornalismo, é especialista em gestão estratégica pela UFMG. São 23 anos de carreira bem-sucedida na área, como professor universitário, editor-chefe de um jornal nos Estados Unidos, destaque como apresentador em emissoras de televisão e rádio. Esse ano, ele se filiou ao partido PHS e concorreu ao Senado por Minas Gerais, sendo eleito com mais de 3 milhões e 500 mil votos. É uma pessoa determinada, planejada e estrategista por natureza. Estamos recebendo Carlos Viana do DNA. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Parabéns pela sua eleição aí. Muito obrigado, viu? Ontem, o programa vai passar depois, mas ontem foi a diplomação. A diplomação, bacana. Uhum. Não, tivemos lá uma confusão. Entre mortos e feridos. Tivemos um tapa da esquerda, um soco da direita, mas no final as coisas se ajeitaram. É a política, a democracia. Mas acho que esse ano vai ser levado para o parlamento também. Essa forma de se resolver política, eu acredito que ainda vai continuar acirrada, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Porque na Câmara a gente continua com o PT, a maior bancada. No Senado, uma bancada grande. E juntam-se a eles as bancadas do PSL, né, eleitas com o presidente Bolsonaro. Então, ao que parece, teremos um ringue bacana. Mas vamos pegar as suas origens aqui, o seu DNA, seus valores de berço, Sim. a partir de Braúnas. Nasceu e morou lá até quando? Morei em Braúnas até 5 anos. 5 anos. Meu pai era funcionário da CEMIG, era motorista da CEMIG, pessoa muito simples. Casou-se com a minha mãe em Governador Valadares. Minha mãe... O nome deles é isso? Meu pai é José Viana, minha mãe é Noemi Dias Viana, já falecidos. Tá. Né, os perdi até numa idade em que eles foram mais cedo, né, que poderiam estar aí até hoje, mas Deus sabe todas as coisas. E meu pai, funcionário da CEMIG, eu nasci nessa usina, que é do Salto Grande, está lá até hoje fechada, tem lá as casas, tem tudo. E mudamos para Belo Horizonte, eu tinha 5 anos. Vim morar aqui em Contagem, no bairro Industrial, onde fiquei até os 14. Lá eu estudei em escola pública, né, a escola Confrade Antônio Pedro de Castro é a minha escola. Então eu conheço bem as vantagens e as desvantagens hoje de uma escola pública e por aí vai. Vamos dar um corte aí, um corte exatamente nesse detalhe aí. A sua infância, então, obviamente, com 5 anos você não lembra nada de Braúnas. Ela toda... Não lembro. Lembra também? Lembro de algumas coisas boa, ainda, então, sim. Lembro, meu pai tinha um ônibus que ele levava os companheiros dele para a usina e voltava. Era o responsável também por abastecer a usina. Então, constantemente, eu estava junto com ele em buscar os materiais em Ipatinga, né, em Belo Oriente, que eram cidades pequenas, mas Ipatinga era o principal centro. Então, eu tive o prazer de estar com meu pai desde muito, eu sou o mais velho. Convivi com meu pai. São quantos irmãos? Somos 4. 4 irmãos. São mais velhos? Sou mais velho, né? sim, mais velho. Tá. E homens? Tem uma moça, uma mulher, está com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, né? Tem que passar rápido demais. Você está com 55. 55. Só uma mulher, então? Uma mulher somente, tem 52 anos. Como é que foi o convívio lá entre peão, carrinho de rolimã? Já tinha contato e viveu isso, né? Eu já peguei a era do velocípede, né? Eu tenho uma foto linda aqui, né? Eu estou assim, todo com as botinhas de criança, aquelas botinhas que a gente tinha na infância, e um velocípede assim, mas eu tinha um orgulho daquilo, porque era meu pai motorista e eu no velocípede, ali no Salto Grande. Uma história muito bacana. E depois que vim para a cidade industrial, uma região muito simples, né? Rua de terra, não tinha água encanada. Tinha dificuldade? Tinha muitas dificuldades. Minha mãe muito jovem, minha também. mãe com 22 anos de idade, nós tínhamos que tirar a água da cisterna, né? Da cacimba, como dizia aquilo tudo, buscar água de balde. Era rígido, então? Nossa. A mãe ou o pai, os dois? A minha mãe era muito rígida, Tá. muito. Meu pai viajava muito. Meu pai ficava, às vezes, 45 dias fora de casa. Eu lembro até uma vez que minha irmã, chama Jaqueline Viana, meu pai ficou tanto tempo fora e meu pai não fez a barba. Meu pai tinha uma barba muito cerrada. E meu pai, nós morávamos numa parte mais baixa lá do bairro. A gente descia o morro, a gente via de longe quem estava chegando, né, na rua. E eu observando meu pai chegando, e meu pai de barba, o uniforme da CEMIG era um uniforme marrom, que eles usavam de brim, um tecido grosso. E ele chegou, minha irmã, estávamos eu, o segundo, e a minha irmã, que naquela época era a mais nova. E ele chegou, cumprimentou a gente e pegou a minha irmã no colo, a minha irmã começou a chorar.
E chorava porque não reconhecia o pai. Que né? E eu lembro que meu pai virou para minha mãe e falou assim, eu não vou mais viajar para ficar esse tempo todo fora de casa. Loucura. E depois disso, ele viajava, mas ficava muito 4, 5 dias e voltava. Né? Tá. Você eu já tinha cantado a pedra aqui, eles morreram muito cedo, né? Você estava falando. Bem, para o Brasil de hoje, morreram cedo. Minha mãe morreu com 60 anos. Né? Minha mãe era cardíaca, teve um problema de infecção grave na infância que não foi tratado com antibiótico. É dessas que aloja no coração. A infecção acaba entrando no sangue, né, e aloja no coração. Eu me esqueci, eu vou me lembrar o nome disso. E isso acabou tirando a vida dela. Já meu pai morreu com 79 anos. Já na média da idade da vida dele, né? E na escola lá, como é que era? Você era bom aluno Não. antes de entrar para a faculdade? Como é que era? Não, eu tinha muitas dificuldades. Ficava lá atrás, na bagunça? Eu tinha dificuldades. Eu tomei bomba em matemática, que sempre foi a disciplina que eu gostava mais. Escola pública, né? Escola pública. Tá. Eu estudei escola pública do primário antigo até o final do 2º grau. Tá. Fui e paguei a universidade, eu trabalhava de dia. Pois é, a próxima pergunta é isso, aos 10 anos, é isso? Com 10 anos, isso é uma outra época. Né? Porque às vezes a gente fala, com 10 anos eu fui sem engraxate. Tá. Meu pai comprou uma caixinha de engraxate, eu peguei uma das cadeiras que tinha lá em casa, uma cadeira da Simo, até eu me lembro bem, envernizada, e levei para um ponto no bairro Amazonas, aprendi a engraxar o sapato, e ali eu ficava sábado, domingo pela manhã engraxando o sapato. Durante a semana não dava por causa da escola. E dinheirinho do porquinho? Não, rapaz, ganhei dinheiro. Eu chegava para engraxar sapato e os outros engraxates que eram profissionais não gostavam, porque a gente, menino, tirava. Mas eu lembro que tinha um que me protegia muito. Eu chegava, ele não deixava ninguém mexer comigo. Falava, não, você fica aqui do meu lado. E me passava aqueles sapatos salto alto, sabe aqueles tempos do Black Soul, aquela coisa? Tinha uns sapatos de plataforma alta, né? Todo cheio de trançados na ponta. Você tá e eu ali subiando ali. Rapaz, menino, 10 anos de idade, ganhava um dinheiro. O programa é DNA e são coisas do passado aí, que passou por muita gente DNA. Criança trabalhar, não tem mais isso, né, cara? Hoje pode dar até Ministério do Trabalho esse momento. Não, a questão é a lei é muito bonita, de que o estudante tem que ficar na escola até os 16 anos e até os 18 de preferência. Bonito mas não funciona. Nós sabemos bem que o problema chega aos 14 anos, já começa a ter 16 anos, quase metade dos nossos adolescentes abandonam a escola, né? Mas com 14 anos você estava no BDMG fazendo o quê? Foi isso. Aí, depois de engraxate, aos 14 anos, eu consegui um emprego numa empresa de contratação de mão de obras e fui para o BDMG. Fui ser mensageiro do BDMG. Bacana. Usava aquele prédio já novo ali? Já o novo, já ali. Na Bahia, ali. Aprendi muito no BDMG. Aprendi muito. E o dinheirinho primeiro lá, você pôs no cofrinho? Eu fazia uma poupança. Nesse aspecto, eu sempre consegui planejar bastante. Daí eu ganhava um salário mínimo, uma parte ficava em casa para ajudar os pais e o restante eu guardava para mim. E o jornalismo veio, quem pagou? Você mesmo com esse cofrinho? O jornalismo foi uma coisa interessante. Com os 19 anos, eu fui para o serviço militar, 20 anos, para ser mais exato. Fiquei nos 2 últimos anos do governo militar, eu estava no Exército. Quando eu saí do Exército, que eu decidi não continuar, eu entrei para uma empresa de logística e transporte. Essa empresa de Belo Horizonte, eu fui morar em Salvador, foi a primeira vez. Salvador, da Daniela Mercury, que cantava em boteco, ali na Pituba. Uma Salvador diferente dos blocos que estavam surgindo. Foi uma fase muito bacana. E lá eu me especializei em carga aérea e exportação, de porto, essas coisas. E eu conheci uma empresa que eu usava muito, que era a Lufthansa. Pois é. A Lufthansa é uma empresa alemã pública. Eu era um dos principais, vamos dizer assim, embarcadores da Lufthansa na área de carga aérea. Embarcava cachorro, gato, mudança, bem. O que pensasse, eu era especialista em resolver o problema. E a Lufthansa tinha um escritório em Belo Horizonte. O diretor, na época, que era João Batista Pons, foi um segundo pai que eu tive, ele falou comigo assim, olha, eu vou embora para Belo Horizonte e eu quero levar você comigo. Eu falei, João, mas Lufthansa? Ele falou, você vai ser o representante da empresa lá em Minas. Eu sou o gerente e você vai representar lá com o trade do turismo. E eu vim, minha esposa estava grávida da nossa filha, da Isabela, né, e viemos... Você está com quantos anos? Estou com 55, né? Isso quando eu tinha, na época. com 26 anos de idade. 26 anos.
E já estava casado? Casado, já tinha Casado com quem? Casei com Solange, né? Daqui a pouco aparece a foto. Tem a foto dela aí. Olha lá ela aí, ó. Garoto. Nós estamos em Amsterdã, aí aproveitando lá um dia de sol em Amsterdã. Quanto tempo de casado? 31 anos. Aí era outra fase, aí já estava lá. Agora ela está... Segredo do amor, né? Qual que é? Sinceridade. Sinceridade, né? A pessoa fica casada enquanto ela quer ficar casada. Porque depois que ela fala assim, ó, não quero mais o casamento, acabou. Isso aí... Tem que ser amigo também. Tem que ser. Mas só voltando naquele jornalismo, aí você entrou como jornalista junto com a Lufthansa. Mas aí foi o seguinte, eu precisava de um projeto de crescimento na empresa. Tá. E com essa aparência de alemão que eu tenho, você já viu, né? Eu estava feito, né? Eu não teria... É uma empresa pública. Então eu comecei a analisar quais seriam os setores da Lufthansa que eu poderia desenvolver. E a comunicação social nossa na época era feita com o português de Portugal. Vinham todos os panfletos e tudo com o português, o timetable, tudo. Ele falou, olha, eles vão ter que abrir uma área de comunicação social para a América Latina, não vai ter jeito. Porque como é que nós vamos continuar trabalhando? Ainda mais a empresa queria aumentar o número de voos para diário, a gente precisava comunicar melhor com os brasileiros. Aí, em conjunto com esse João Batista Pontes, que foi meu chefe, eu falei, olha, eu vou fazer comunicação social, porque eu vou oferecer o meu currículo como comunicador. Ele falou, olha, excelente ideia, faça porque nós vamos precisar dessa área. Então você ficou muito tempo na Lufthansa? Fiquei 6 anos. 6 anos. E deu para concluir? Concluí o curso na Lufthansa. Quando faltava um ano para terminar em 94, eu me formei em 95. Um ano em 94, a Lufthansa anunciou o fim da operação em Belo Horizonte. O escritório seria terceirizado ou fechado. Aí me ofereceram Santiago do Chile ou no Curitiba, no Paraná. Aí eu já não me interessei. Falei, olha, o salário não é essa. E eu já queria sair. Aí vim montei uma pequena empresa, um desastre total, quebrei, um absurdo. Vivendo e aprendendo, né? Nossa, tinha 22 funcionários, nossa, um desastre. Ser patrão no Brasil, eu vou lhe falar. Por isso até hoje como senador, não, essa é terrível. Eu já chegava em Justiça do Trabalho condenado. Mas era na área de comunicação ou não? Não, nada a ver? Nada, construção civil, totalmente diferente. Tá. Né? E aí eu me formei no jornalismo, em 95, e comecei a trabalhar na Rede Minas de televisão. Opa! Foi pós da Alto Canabrava para ali? Foi com o Paulo Valadares. Paulo Valadares, vem grande figura, sabe, me contratou para o Encontro das Américas, porque eu entrei, como eu domino bem o espanhol, o inglês e um pouco do alemão, era o necessário para as coberturas do encontro. Por que? Você estudou paralelo aí? Estudei pela Lufthansa, né? Estudei 2 anos e meio de alemão. Sempre esforçado, sempre focado. Ich habe Deutsch studiert. Nesse capítulo de comunicação, antes da gente dar continuidade, o que você vê hoje como comunicador? A gente vai passar aqui, entrando agora na sua área de comunicação. O que mudou do curso? A gente estava falando antes aqui um pouquinho. Você foi da Uni, né? Isface, eu fui católica. O que você acha que mudou? Que leitura que você faz? Paulo, o curso de jornalismo sempre foi um curso muito ideológico. Um curso de autores de esquerda, aquela coisa de luta contra a ditadura que era necessária naquela época. Quando veio a redemocratização, a Constituição de 88, não se percebeu que a estrutura brasileira estava mudando. O jornalismo continuou com os olhos no passado. Então, hoje, é muito comum, nós ainda estamos formando os novos jornalistas com uma visão da imprensa dos anos 70 e 80. Isso vale aqui, capítulo para várias escolas lá. A maioria. Porque o jornalismo hoje não escapa daquilo que é o natural da sociedade, que é a estratégia, que é o planejamento. Que você especializou. Exatamente. E que é especificamente entender como se comunicar. Porque um dos grandes erros do jornalismo é você achar que o jornalista é dono da pauta e do interesse das pessoas. Aquela história nossa de nos reunirmos para decidir o que vocês acham dessa pauta, isso é um achismo que não acha mais lugar no jornalismo. Hoje, por exemplo, quando eu entrei para a TV Alterosa, foi na sequência da Rede Minas. Depois da Rede Minas, eu passei por um trainee da Globo. Eram 350 currículos. Eu fui o repórter selecionado junto com uma feminina. Eu fiz 4 meses de curso em Belo Horizonte e depois fui para Salvador novamente. Lá eu fui treinado pela Globo, pela Alice Maria, que é um nome, uma pessoa muito conhecida, em padronização de afiliadas da Globo.
Olha, eu vou te falar que em um mês eu aprendi o que eu não aprendi em 4 anos de universidade. Acredito que Mas você se tornou até professor da Foi. área, de repente. Aí eu fiz uma especialização em Você estava focado mesmo, né? Estava. Sempre. Fiz uma especialização pela UFMG, a Faculdade de Ciências Econômicas, para agregar... Especialização em estratégia. Administração e estratégia de marketing. Tá. Uhum. E eu queria justamente preencher a lacuna que eu não tive na comunicação, que eu percebi claramente que só o que a gente aprende, como a Marilena Chauí, não resolve. Isso aí é muito bacana para a gente aprender a pensar. Mas quando você é pragmático, que é você chefiar uma redação, se você for chefiar falar um projeto... isso aí, dá um... Mas não, você tem que falar. Ué. Agora, vem cá. Então, você falou, TV Minas, Alterosa, depois a Globo, você da fez Globo, a coisa... depois da Globo, e depois eu fui para Salvador. E lá eu me tornaria um repórter de rede, já estava sendo treinado para isso. Mas minha família ficou, eu já tinha 2 filhos, ficaram aqui em Belo Horizonte, minha esposa e meus filhos. Minha sogra desenvolveu um câncer de mama. E a minha esposa tomou a decisão de não mudar comigo para Salvador. Aí eu tive que fazer uma opção. Ou eu optava pela minha família, ou eu optava pela carreira. E aí? Porque sozinho em Salvador, né, não daria certo. Aí eu voltei e me juntei à TV Alterosa. Tá. O pit stop em Nova York foi quando? Foi em 2004. Mas foi nesse processo aí? Qual foi? Depois? Tá. Tá, continua então. TV Alterosa foi uma grande casa, e é uma grande casa, uma grande emissora. Foi a primeira vez no jornalismo mineiro que nós usamos para poder estruturar um novo jornal de pesquisas. A emissora na época era 1, 2 pontos. Era uma cópia da Globo, vamos dizer assim. Todo mundo copia a Globo, né? Porque é o padrão Globo de jornalismo, é o mais fácil de ser copiado, só que o mais difícil de ser acompanhado, porque eles têm investimento, eles têm uma linguagem muito própria. E nós recebemos o desafio de fazer um novo jornal em Minas Gerais. E eu pude colaborar. Usando a experiência que eu tinha na época, nós criamos um jornal diferente do que se existia e fomos trabalhando esse jornal com pesquisas. Até a Católica que fazia as pesquisas. Quais eram os assuntos de maior preocupação da população? Olha, violência, saúde, emprego. E isso ia balizando as pautas. Não era mais aquela história de que eu achei... Factual, não? Não, era assim, olha, nós já planejávamos de acordo com o interesse que as pesquisas indicavam e que nós começamos a observar que era um senso que o jornalismo havia perdido, que é de estar em comunicação com as pessoas. Né? Entendi, tá. Aí passou pela Record, não é isso? Aí da Alterosa, nós ganhamos da Globo 4 anos. Né? Ficamos em primeiro lugar com esse jornal 4 anos. Em 2004 eu decidi sair por questões particulares e fui para os Estados Unidos. Tá. Aceitei o convite para ser um editor. O jornal lá que foi o National Brazilian Newspaper. Né? Mega lá, experiência, bacana. Excelente. Tá. Eu fui como correspondente internacional, fui recebido pelo Foreign Press Center lá dos Estados Unidos, que é um órgão americano que recebe os jornalistas estrangeiros. Visitei Harvard, visitei Yale. Agregou demais no seu diário de bordo? Nossa, foi uma experiência muito boa. Aí Record, né? Record, aí televisão. Né? Voltei para o Brasil depois de um acidente lá muito grave. Quase perdi um pé, uma queda lá. Quase perdeu o pé, né? Voltei com o pé todo arrebentado, né? Eu até cheguei no hospital com o pé quebrado, era um médico da Guiana Inglesa, rapaz, e eu deitado lá com uma dor terrível. Aí o médico, você é brasileiro, o que está acontecendo com o Brasil? Não sei, doutor. O Brasil perdeu para o México, futebol. Eu falei assim, doutor, eu não estou querendo saber de futebol, eu estou querendo saber do meu pé. Arruma meu pé. Aí ele falou assim, olha, tão mal quanto o futebol brasileiro, você vai ficar 2 anos. 2 anos para recuperar o pé. Eu morava num 2º andar de escada, sozinho. Falei, não, vou voltar para o Brasil. Aí liguei para minha mulher, falei, quebrei o pé, estou voltando, preciso de um especialista. Aí fiquei 2 anos para me recuperar. Mas trabalhando na Record? Não. Não, aí não, nada. Queria voltar para os Estados Unidos. A ideia era... Só que aí, o Paulo, entra o que está escrito, sabe, no livro de Provérbios, que do coração do homem vem o desejo, mas da boca de Deus vem a resposta. Opa. Eu voltei a dar aula, a Itatiaia me chamou para assumir um programa e a Record me chamou para ajudar no novo projeto de jornalismo em Minas Gerais. Começaram junto. Com base na experiência que nós tínhamos na TV Alterosa. O diretor era um jovem talento, chama Virgílio Abranches, uma cabeça, devia ter uns 28 anos de idade. Tá. Mas olha,
Foram 23 anos de jornalismo. 23. Aí, quando saí da Record agora em junho, deixei a Record em primeiro lugar de audiência em Minas Gerais. Bem, e o que te fez sair entre aspas, do jornalismo? Você acho que nunca vai sair. Não, né? não sai. E enveredar pela política aí? Tem 23 Tomou anos essa que eu vejo... onde? 23 anos que eu vejo o Brasil piorar. Olha, pela Lufthansa, eu pude conhecer 26 países. Eu visitei países piores do que o nosso, a Polônia, por exemplo. Os meus colegas poloneses, na época da Lufthansa, quando a gente pôde visitar na Cortina de Ferro, eles não tinham dente. A Polônia não tinha dentista. Eu visitei a Polônia há 3 anos, fui aos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau. Fui lá, né, fazer uma visita de conhecimento particular, aquela coisa. Aí, a Polônia não deixa mais nada a desejar a Alemanha. A Polônia está com estradas, aldeias, hospitais, escolas. A Polônia deu um passo de desenvolvimento de qualidade de vida da população impressionante. A Polônia era pior que o Brasil na época que eu tinha 26 anos de idade, quer dizer, já vamos para 28 anos isso. Mas inspirado exatamente, visualizando e constatando o que você viu, que te motivou para a política? Todas as vezes que eu ia para a Alemanha... Para você ver... eu vi uma coisa nova. Voltava para o Brasil, eu só via coisa velha e problemas. Você vai a Israel, que é um país que eu visito com mais constância, um estado. Todas as vezes que você vai lá, tem uma estrada nova, tem um VLT, tem qualidade de vida. Você volta para o Brasil, a gente não consegue resolver o problema da habitação, a gente não consegue resolver o problema das escolas, a gente não consegue resolver o problema da mobilidade. Eu viajei na campanha quase 50 mil quilômetros por estradas. Minas Gerais está atrasada 20 anos em estradas por conta de uma briga entre PT e PSDB e de um projeto pessoal de líderes que decidiram fazer de Minas um quintal. E resultado, nós ficamos para trás. Rio de Janeiro conseguiu um metrô, Salvador conseguiu um metrô, parabéns para eles. Só que nós aqui temos 30 anos que não avançamos em nada. Então eu tomei a decisão de me candidatar. Falei, não, eu vou me candidatar, porque senão eu não aguento mais ficar falando a mesma coisa mais 23 anos na televisão. Tem que chamar um intervalo comercial, você conhece esse filme, a gente continua daqui a pouquinho aqui com o nosso papo tá bom, papo cabeça. Bem, a gente volta com o programa DNA com gente que faz e acontece. Hoje recebendo aqui o nosso Carlos Viana, nosso professor em comunicação e agora no Senado emprestando aí o seu talento e a sua experiência aí. E o que a gente pode esperar de você e na esteira dessa pergunta aí? O Guzzi, nosso grande jornalista, ele dizia que primeiro tem que desmantelar, desfazer o barraco aqui e no Brasil de maneira geral. Passa por aí a sua plataforma? Passa. Ele falou muito bem. Como eu disse, o Minas Gerais virou um projeto particular de um determinado grupo político que usou o nosso estado como uma alavanca. São Paulo ganhou proeminência, os estados litorâneos foram beneficiados até na lei de um petróleo que prejudicou Minas, e agora nós temos um vazio político que tem que ser preenchido. Podem esperar de mim uma voz muito firme por Minas Gerais no Senado, e com a experiência que eu tenho, nós vamos conseguir. E tem um grande apoiador que caminha comigo, que é o prefeito Alexandre Calil, que é, vamos dizer assim, o novo líder da política de Minas Gerais. E nós vamos trabalhar muito para isso. Já começamos, na verdade. Chegou para ficar? Cheguei. Chegou para ficar? Chegamos tranquilamente. Vim para 8 anos de Senado e para colocar à disposição do que for no futuro. Mas primeiro, 8 bons anos de Senado lá por Minas Gerais. Dá de garoto. Agora vamos falar de garoto. Vamos. Esposa, você falou? Quantos filhos? São 2. 2 filhos. Uma filha mais velha, Isabela, tem 29 anos. Samuel tem 26 anos. Os dois são do direito. A menina é servidora do Tribunal de Justiça e o garoto advoga. Tá. Minha esposa é administradora, é quem cuida de tudo, do dinheiro, das contas. Né? E os netos cuidam de quê? Meus netos cuidam de mim. de tudo. É lambão lá? Como é que é? Lambe a cria lá? É uma menina de 12 anos, Maria Luísa, e Bernardo, de 10 anos, que são uma paixão. Viu? O que falta alcançar profissionalmente, pessoalmente agora? Falta alcançar... Pessoalmente? Pessoalmente, não falta nada. Nada? Não, eu, graças a Deus, atingi. Profissionalmente, então, Profissionalmente fui bem. Em termos de bom. patrimônio pessoal também já cheguei ao que considero interessante para se viver razoavelmente. O que eu espero é, nesses 8 anos, conseguir criar uma escola pública melhor, que é a escola pública que me fez Carlos Viana,
conseguir fazer com que a gente tenha mais respeito com as pessoas nos ônibus lotados. Um país que respeite as pessoas. Nós estamos cansados de gente que não liga para nada nesse Brasil. Vamos no ping-pong. Vamos lá. Qualidades. Determinado, leal e principalmente sei guardar segredos. Defeitos. Eu sou muito exigente, e muitas vezes, vamos dizer assim, me incomodo com coisas pequenas que às vezes geram situações futuras que poderiam ser evitadas. O que te tira o sono? O que me tira o sono é falta de dinheiro. Então, falta de dinheiro me tira o sono. Bem, a pergunta seria se a política te trouxe inimigo. Eu digo, a campanha te trouxe inimigo? Trouxe. Infelizmente trouxe. Porque faz parte do negócio ou não? Infelizmente. Não, a vida pública no Brasil, Paulo, ela está cercada hoje por uma máfia partidária cujo interesse pessoal é o próprio estômago e a própria carteira. Tem que quebrar isso. Temos que quebrar isso. Então, a gente quando vai e diz não concordo, eu não acho, não é assim, você cria inimigos. Medo. Tenho medo de que nós no Brasil não consigamos melhorar o país para mais uma geração. Veja a nossa. Nós vivemos num país de dificuldades e continuamos vivendo num país de dificuldades. Religião. Eu sou evangélico, sou batista. Tá. Já há bastante praticante, tempo. tudo. Praticante, eu e minha família. Que legado você deixaria para os seus filhos hoje? Deixa. Os dois hoje se parecem muito comigo. Tanto a menina quanto o garoto. São muito exigentes, são muito corretos. Meus filhos aprenderam desde cedo que aquilo que não pertence a gente não é nosso. Não se deve nem tocar em relação a isso. E é uma alegria muito grande, são muito determinados. Tá. Honestidade. Você já ouviu falar em jazigo? Já ouvi falar. Já pensou em ter comprar um? Não, eu espero ser cremado, como meu pai pediu no último dia de vida dele. Mas vai ter uma placa ali. O que você colocaria ali? Eu pediria para colocar, se fosse. Eu sugeriria. Aquele que amou a vida. Aquele que amou a vida. Isso mesmo. E para terminar, quem é o Carlos Viana? Aqui, um minuto aqui. Carlos Viana é um vencedor. Carlos Viana é um homem de fé, agradecido a Deus e às pessoas que me ajudaram. Encontrei muita gente boa que me fez melhor. E bonito por natureza, por dentro e por fora. Boa sorte. Muito obrigado. Para você também. Parabéns, irmão. Um abraço a todos. Salve.